Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Amém. Então vamos dar continuidade àquilo que já é uma tradição no meio do povo de Deus. Momento para estudar a palavra de Deus junto com os irmãos. Essa doutrina da igreja, desde que a igreja foi fundada, era costume dos judeus, né? Então a gente só está dando continuidade, não inventamos nada. Só estamos dando continuidade àquilo que já era feito, já há muito tempo, pelo povo de Deus. Sim. Ok? Irmãos, vamos estudar hoje o Evangelho de Marcos, tá? Vamos fazer uma oração rapidamente, entregar isso na mão de Deus. Toda a oportunidade que pudermos começar um trabalho e orarmos é importante, porque nos quebrantamos, nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, reconhecendo a nossa total dependência dEle para fazer algo para Ele, com os irmãos. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito, que têm consciência da sua necessidade de Deus, porque um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Então vamos nos quebrantar diante de Deus através da oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em oração, ó Pai, estamos aqui, Pai, para aprender a Tua palavra. Pai, é que aquele Espírito Santo, ó Pai, é aquela excelência, é aquela unção que foi com José no Egito e que foi com Daniel ali na Babilônia, seja conosco nesta hora de ensino da palavra, de ministração da Tua palavra, de entendimento da Tua palavra, para Te servir mais e melhor, ó Pai, mais em quantidade e melhor em qualidade. Pai, Tua palavra diz ali em Daniel, capítulo de número 11, o versículo de número 32, a parte B, diz o seguinte: o povo que conhece ao seu Deus se esforça. O povo que conhece ao seu Deus tira força da onde não tem. O povo que conhece ao seu Deus, ó Pai, se fortalece nesse conhecimento e faz coisas tremendas para a glória do Teu nome, faz coisas tremendas na Sua obra, ó Pai. E nós temos visto, ó Pai, que o povo, ó Pai, nas igrejas, ó Pai, está abatido, está apático, não está frutificando, não está obrando, porque não lhe conhece como deveria conhecer, ó Pai. Mas nessa manhã estamos aqui, ó Pai, sujeitos ao Teu Espírito Santo, rendidos, vulneráveis, ó Pai, reféns da Tua palavra. Nos melhora, nos aperfeiçoa, nos capacita, nos edifica, nos cura, nos liberta, que a Tua palavra faça tudo, ó Pai, que ela pode fazer por nós nesta manhã, a fim de que saiamos daqui melhor do que entramos, não melhor um dos que os outros, mas melhor um para os outros, para o louvor da Tua glória. Te peço em favor dos ausentes também, por motivo de força maior, os que não querem Sua palestra, fortalece, ó Pai, tem um pai de cá, um pai de lá, um peso particular com cada um, e ao fraco, fortalece ao cansado da força, ó Pai, o enfermo cura, ó Pai, ajuda o Teu povo a voltar a frequentar a Tua casa e aprender a Tua palavra. Peço em favor dos presentes e dos ausentes de cada lar aqui representado, na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis tomar assento, Pastor Fernando. Irmãos, é aquilo que eu falei, né? A gente faz com base na quantidade de pessoas que tem vindo. A gente fica vendido, que às vezes vem muita, vem pouca, e a gente fica vendido. Ah, a irmã também não está não? Tá. Sim, a apostila de Marcos, pegou? Marcos, sim, semana passada. Vou tentar fazer os das obreiras primeiro. Os membros, dão uma segurada aí, irmão. A gente fica vendido aqui. O meu ficou em casa. Jesus, quebra essa que já tem muito pouco. Sim. Tá. Tá. E a gente tem um áudio, né, irmão? Os irmãos tem? Tem. Marcos, tá? Você tem? Ah, tá. Oi? Tem, tá lá embaixo. Depois a irmã pega comigo, tá lá na sala da escola dominical. Tá lá. Bem, peraí. Sobrou aqui. Todo mundo tem? Então sobrou. Se sobrou. Desce do Senhor. Tem uma pra mim e pra ele. O que você acha? Não, cada um com uma. Tá pago? Tá pago, vamos fazer cada um ficar com uma, né? Eu não tenho miséria pouca, para mim é bobagem. Amados, vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, todas as manhãs? Estudando a palavra de Deus.
E aí, nós quebramos essa tradição mercantilista com a revista da escola dominical, porque está muito repetitiva, está muito mundana, está muito secularizada. Se pega um versículo, aí eu tenho uma lição, né? Aí eu vou ficar 2 horas estudando o mundo e como aquele versículo se aplica e como se aplica o quê, e não há ensinamento da palavra, há explicações bíblicas para problemas do mundo. Irmão, só tem uma explicação para o mundo jaz no maligno. Vamos se converter, se arrepender e vir para cá para aprender a palavra, ok? Então, a gente está aqui para aprender a palavra, estudando livro por livro. Qual é o meu desejo? Eu dei a apostila de Marcos semana passada. Semana que vem, fatalmente, nós ainda vamos estudar Marcos. A hora não vai ajudar. Qual é o meu desejo? Que os irmãos leiam o livro de Marcos durante a semana, com a apostila. E aí, domingo que vem, os irmãos vêm cheios de dúvida. Irmão, leram o livro de Marcos aqui, eu usei a apostila. Pô, tem uma passagem aqui que não desceu. A gente vem aqui, ó. Vamos tentar elucidar o problema, né? Tem aqui, o que não dá aqui, tá aqui, ó. Tô com meu tablet aqui, ó, cheio de enciclopédia, cheio de dicionários também. Então, o que a gente não resolver aqui, a gente vai para cá, mas vamos tentar tirar dúvida. Então, o meu maior desejo é que os irmãos leiam a apostila, leiam um livro de cada apostila. É interessante, para vocês verem a apostila na prática. Pega a apostila e vai lendo, lê o livro. Vê ali a apostila, o esboço, vê lá, vê se bate tudo. Tem lá o finalzinho, tem um esboçozinho, vê lá se o esboço está batendo. Tem o zelo, né, o cuidado com a apostila foi feita para usar com a Bíblia. Então é meu desejo que você leia a apostila junto com a Bíblia, para você ver, né, se realmente está batendo, se a apostila realmente é útil para a sua vida, para você, ok? Segunda coisa que nós estamos fazendo aqui, irmão Cláudio, a gente tem um seminário. Estou terminando a exegese, vou começar a apologética, a gente vai ver eclesiologia, teologia sistemática e acabou o seminário. Muita gente abandonou, tudo bem, como o pastor falou, não é obrigado, né? Não é obrigado. Eu obrigaria uma meia dúzia, mas não é obrigado. Eu me aborreceria, mas não é obrigado. Mas eu não tenho dom de pastor, né? Quem tem dom de pastor não se aborrece nada, né? Fica aborrecido, mas não se aborrece nada, né? Eu não, já não levo para casa, já resolvo, já não. Você vai vir. E não, você também vai vir. Eu não sou pastor. Eu seria mais administrativo, eu seria mais, né? Viria para o outro ângulo. Então o que acontece? A gente vai terminar. O que a gente está fazendo aqui? Tudo que a gente aprendeu no seminário, a gente vai estar colocando em prática aqui. A gente não viu bibliologia dos 66 livros, agora a gente está vendo bibliologia de livro por livro. O que eu ensinei é para ser usado. Bibliologia, o que é a Bíblia toda? Agora a gente está fazendo bibliologia de cada livro. Não mudou. A ciência, a ferramenta, o canivete suíço que eu dei para você, serve para a Bíblia toda e serve para cada livro da Bíblia. E a hermenêutica, fizemos a hermenêutica da Bíblia toda. Agora a gente vai fazer a hermenêutica de livro por livro. A hermenêutica do livro de Marcos. Primeira coisa, quem foi Marcos? De onde Marcos escreveu? Para onde Marcos escreveu? A mesma coisa que a gente faz a hermenêutica. Quem disse, para quem disse, o que foi dito, o que ele queria dizer com isso. A gente vai fazer a mesma coisa com cada livro. Quem foi que escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Estudar a pessoa de Marcos. Só que a gente não tem como estudar a pessoa de Marcos aqui, porque o de Mateus eram 9 páginas. Imagina a gente ficar, quantos dias a gente vai ficar aqui estudando a vida dos personagens da Bíblia? Aí demanda muito tempo. Então, o que seria interessante? Que cada um de vocês tivesse um livrinho chamado Quem é Quem na Bíblia, que eu vou comprar, mais hora, menos hora ele vai aparecer aqui. Eu tenho o meu, não trouxe hoje, eu trouxe digital. Pra gente, quando você estiver em casa, tiver um tempinho, pô, eu vou estudar o livro de Marcos. Quem foi Marcos? Quem foi Marcos? Essa é a regra da hermenêutica, né? Conhecer o autor da frase, da palavra, da profecia ou do livro. Depois a gente faz a exegese. O que é exegese?
o que ele foi dito, o que queria dizer a palavra que ele disse, o que essa palavra queria dizer naquela época. Essa palavra veio do grego, foi do hebraico, foi aramaico, latim, o que essa palavra no original, e a gente estudar as frases que ele usou, as palavras que ele escolheu, da onde veio, né? A gente tem aquela passagem se eu não me engano em Marcos, né? Talita cumi, aquilo ali era aramaico. E tem um monte de criança que chama Talita, porque nos nossos antigos não tinham acesso à informação. Pregava assim, o problema da filha de Jairo era fome, por isso Jesus falou, Talita come. Não, Talita come, menina, levanta-te. E tem um monte de criança chamada Talita, porque os nossos antigos irmãos não tinham acesso à informação. E não sabiam que aquilo ali tinha que fazer exegese de Talita cume, para saber que aquilo ali era uma expressão aramaica e queria dizer, menina, levanta-te. Eles entenderam que Talita era o nome da filha de Jairo e que o problema dela, ela estava com fome. Estou dando uma prova para vocês. Toda vez que você escutar uma pessoa chamada Talita, você lembra dessa aqui. Você se lembra? O rapaz estava pregando no trem. Olha, você tem que largar o pecado. Você tem que largar isso, você tem que largar, não seja igual o Danal. Danal era um cara danado, Danal era um cara teimoso. Tão teimoso que fizeram até um hino na harpa para ele. Solta o cabo, Danal. Dá espaço nau é navio. Nau é barco, não é uma pessoa. Tá na ar. O camarada encontrou base para fazer a pregação dele. Valeu, né? Quem escutou se converteu. Deus, o Espírito Santo deu o jeito dele lá e ganhou alma. Mas aí, né? A gente fica complicado. Não foi feita uma exegese, não foi feita uma hermenêutica, não foi feita a interpretação de texto. E tem um monte de criança chamada Talita, porque se entendia que Talita era o nome da criança. Só era ensinado. E tem gente chamando Danal de danado, que Danal... Irmã Elane... Ah, sim! Se eu dizer somente uma palavra, o meu servo sarará ficará sarado. Jesus, salva o meu servo sarará. Ele está doente. Não, sarará não é o nome do servo. Sarará de que ele ficará curado. É verbo, está no futuro. Verbo sarar no futuro. Ele sarará. O meu servo, diga só uma palavra, o meu servo sarará. Vai ficar curado. Complicado, falta de fazer uma exegese, falta de fazer uma hermenêutica. Então, o que a gente está falando aqui é só isso, ensinar vocês a entender o que vocês estão lendo. Então aqui, ó, rapidamente, a gente está com quantas folhinhas aqui? 2 folhinhas e 4 lados. 2 folhinhas e 4 lados. Aqui no comentário bíblico no comentário bíblico, novo comentário bíblico, seriam só de Marcos, seriam 52 páginas de estudo. Isso aqui eu trouxe só 2. Eu tenho um comentário que são 52, um comentário. Eu tenho outro comentário, Mateus, eu trouxe 2. Só de Mateus está dando 166 páginas. É um novo comentário, é o comentário de Beacon. Esse aqui é um outro comentário. Só o livro de Mateus aqui, de comentário. Não, aqui é o Mateus todo. É o Mateus todo. 216 páginas. São 3 livros. Tá vendo aqui? Isso aqui, só a introdução de cada livro. Ó. Eu xeroquei o livro, o ano dele e o comentário. O livro, o ano dele. Só para vocês terem ideia. Então, o que a gente está vendo aqui é só o caminho das pedras. É só o caminho das pedras. Ok? Não se iluda não. Você não está aprendendo tudo. Você está aprendendo a aprender. Você está aprendendo a aprender. Eu não estou ensinando tudo. Eu estou ensinando você a aprender. Coloca isso no seu ouvido. Não tem como eu te dar tudo, que é muita informação. Bibliologia, te dei 8 páginas. Livro de bibliologia, 304 páginas.
Hermenêutica, eu te dei quantas apostilas? Te dei uma apostila, tinha quantas? 5 páginas, 10 lados, né? 2 para cada página, 2 lados. 344 páginas, hermenêutica. Exegese, 4 folhas, 8 lados. Exegese, quantas páginas? Cadê as páginas? Número de páginas, 414 páginas. A gente não consegue arranhar todo o conhecimento que está à nossa disposição. Mas o que eu estou fazendo aqui? Mostrando, irmão. Está aqui, ó, tudo documentado, catalogado, é reconhecido no mundo todo pela igreja, desde que a igreja é igreja. Está aí, eu só estou mostrando para vocês, tá? Temos que estudar a palavra, precisamos estudar. Eu preciso saber disso tudo, você tem que saber um pouco disso tudo, ok? Então vamos lá, apostila. Marcos. Evangelho de Marcos. Estudo extraído da Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. CPAD quer dizer Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o órgão oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que cria, que faz, que imprime todo o material pertinente à Assembleia de Deus. O autor desse evangelho é Marcos. O tema mais forte nesse evangelho é Jesus, o Filho servo, e a data é aproximadamente entre 55 e 65 DC, ou seja, D minúsculo depois, C maiúsculo de Cristo. Considerações preliminares. Antes de eu entrar no livro de Marcos, é interessante que eu estude isso aqui, né? Antes que eu entre no livro de Marcos, eu tenho que fazer algumas considerações preliminares. Quais? Dentre os 4 evangelhos, Marcos é o relato mais conciso do princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmão Cláudio, o que quer dizer a palavra concisa? Essa apostila de Marcos é concisa. Esse livro de Marcos é aqui. Vamos lá, cadê você? Aqui, pronto. 52 páginas. Isso aqui é conciso? Não. Entendeu? Conciso é quando você tem poucas páginas, um pouco de informação, só o básico. Ok? Conciso. Ok? No quartel a gente dizia: mensagem militar é clara, direta e objetiva. Explícita, clara, direta e objetiva. Precisa, explícita e concisa. Não pode ter enrolação. É isso que é isso e isso, acabou. Não tem saúdos, amados irmãos, com um bom dia, pátria amada Brasil, Deus acima de tudo e Brasil acima de tudo. Não, mensagem é essa, PT saudação. Isso é uma mensagem concisa, ok? Então o evangelho de Marcos é conciso, comparado aos outros evangelhos, ele é menor, ele não conta muita história, ele é mais objetivo no plano dele, ok? Paramos então, Filho de Deus. Ponto continuativo. Embora o autor não se identifique pelo nome no livro, o mesmo ocorre nos demais evangelhos, o testemunho primitivo e unânime da igreja é que João Marcos foi quem escreveu, para aí, põe o escreveu, segura aí, aquilo que todos os 4 evangelhos vão fazer isso. Nós só cremos que foi Marcos porque os irmãos lá na igreja primitiva disseram um para os outros: quem escreveu isso aqui foi Marcos. Aí morreu, aí quem foi que escreveu? Foi Marcos. Aí foi passando, a igreja católica quando pegou os escritos, perguntou: quem foi que escreveu? Aí foram botando os nomes, esse livro de tal. Então a igreja a igreja católica institucionalizou, deu nome aos bois e chegou até nós porque foi passado para nós isso. E nós cremos assim, ok? Não existe nos originais escrito o nome de Marcos. É aceito por toda a igreja evangélica há quase 2000 anos que foi Marcos quem escreveu. Isso você precisa entender, ok? Continuando, depois de escrever, está escrito o quê? Ele foi criado em Jerusalém, olha a biografia, pequena biografia de Marcos, e pertenceu à primeira geração de cristãos. Teve a oportunidade ímpar de colaborar no ministério de 3 apóstolos, o de Paulo, o de Barnabé e o de Pedro. Segundo Papias, um historiador, uma pessoa proeminente, né, lá pelos anos 130 depois de Cristo, e outros pais eclesiásticos do século II,
né? Pessoas importantes que viveram nessa época, né? Marcos obteve o conteúdo do seu evangelho através da sua associação com Pedro. Escreveu-o em Roma e destinou-o aos crentes de Roma. Aqui a bibliologia, né, do livro, a hermenêutica do livro, a biografia do autor. Essas considerações preliminares estão bem resumido, para a gente entender quem foi que escreveu, como é que era a vida dele, para quem ele escreveu, de onde ele escreveu, ok? Paramos em Roma. Segura aí, pastor falando. Esse João Marcos, é aquele mesmo Marcos que tem problema com Paulo? É o mesmo. É o mesmo João Marcos, ok? Que aí tá, como tinha João, aí deixaram só Marcos, mas era João Marcos, o nome dele. Vamos continuar? Da onde? De Roma. Ponto continuativo. Embora seja incerta a data específica da escrita do Evangelho segundo Marcos, a maioria dos estudiosos o coloca nos fins da década de 50 depois de Cristo, ou na década de 60. É possível que seja o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. É possível, ok? Não é provável, mas é possível que esse tenha sido o primeiro, porque foi mais fácil de escrever, né? E como é que eu vou dizer? Foi mais fácil de escrever e conforme como Pedro morreu em 65, né? Pedro morre em 65 junto com Paulo. Então esse evangelho tem que ser escrito até 64, né? De 50 a 64 tem que ter sido escrito nesse período, né? Então quando a gente estuda a história, a gente começa a se localizar na história, mais ou menos aonde? Mateus morreu com quantos anos? Então o evangelho dele, né? E a gente começa a ver. Então cresce que depois que Marcos escreveu o seu evangelho, todo mundo começou a escrever um evangelho também. Lucas com certeza foi o último, porque Lucas chega muito depois, né? Lucas vem chegar no ministério de Paulo e muito depois. Então Lucas fatalmente foi o último mesmo a ser... Não, perdão, retiro o que eu disse. João morreu com quase 200 anos, João morreu velho pra caramba, né? Então o último evangelho foi o de João. Lucas foi fatalmente o terceiro, Marcos o primeiro e Mateus o segundo. Se entende mais ou menos assim: João fatalmente o último, Lucas o penúltimo, Marcos e Mateus estão brigando ali para ser o primeiro. Entende-se, crê-se que foi Marcos que escreveu primeiro o seu evangelho. Ponto final. Tópico propósito. Na década entre 60 e 70 depois de Cristo, os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo, e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano Nero, que mandou detonar Pedro e Paulo. Então olha a data, a época, para você entender, se posicionar na história, para entender por que Marcos escreveu, qual é a época que Marcos escreveu. Continuando depois de Nero, segundo a tradição é aquilo que foi passado de boca em boca entre os mártires cristãos de Roma. Nessa década estão o apóstolo Pedro e Paulo. Bem, já está escrito aqui, né? Como um dos líderes eclesiásticos de Roma, João Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever este evangelho como uma antevisão profética desse período de perseguição, ou como uma resposta pastoral à perseguição. Serviu para os dois. O evangelho de Marcos teve essas duas funções: uma resposta, né, e um consolo para aquela turma ali. Então veio como um prêmio, veio como um bálsamo, né? Pedro morreu, mas ele nos deixou um evangelho escrito por Marcos. Marcos foi emanuense, Marcos é que escreveu. Dizem que Pedro não sabia escrever, quem escrevia era Marcos e Pedro só assinava, né? Porque Pedro não sabia escrever. Outra interessante a respeito disso daqui, João Marcos aqui, ele foi líder da igreja. Começa a dar aquela trupicada com Paulo, mas não saiu da presença do Senhor, fraquejou, teve medo da missão, garoto novo, mas não deixou Jesus, não negou Jesus, ele teve medo, né? Não negou Jesus, não confunda, né? Então ele vai, continua crente, cola com Pedro, Pedro usa ele, Paulo antes de morrer
reconhece o valor de João Marcos. E aqui, pela história, descobrimos que João Marcos foi um dos líderes da igreja, né? Começou mal. Uma coisa que a gente sempre fala para os obreiros, a gente fala que eu aprendi, né? A decolagem pode ser ruim, mas se você souber voar e aterrissar, começou o evangelho meio mal, mas se você consegue fazer um voo, sal da terra e luz do mundo, e consegue aterrissar no céu, entrando pelas portas, tá bom. Foi o que João Marcos fez, começou mal, ficou queimado. Essa aí é aquele. Onde ele chegava, dava o filme queimadinho. Mas depois, ó, continuou, perseverou, melhorou, foi melhorando. Um dia ele era líder da igreja. Aquele que um dia deu para trás se tornou líder e perseverou. Ok? Então, não desista ou desanime, porque no início a sua decolagem não foi aquilo, né? O importante é o voo e a aterrissagem. Meu irmão, se aterrissar no céu, tá ótimo, né? Negócio é aterrissar no céu. Então, perseguição, paramos em perseguição, ok? Uma resposta pastoral à perseguição. Sua intenção era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo de vida o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, seu Senhor. O que ele estava falando? Se a gente pega a carta de Pedro, Pedro fala lá: gente, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha fosse, porque no mundo inteiro os vossos irmãos padecem as mesmas aflições e coisas até piores. O que é o livro de Apocalipse? Palavra de consolo para quem está sofrendo, sofre. Ser fiel, guarda o que tu tens. Vão pegar você, vão pegar mesmo, vão matar, mas seja fiel. Ali não tem, vou livrar, não tem não. Vai, um de vocês vai ser preso, outro vai ser morto, negócio vai ficar complicado. Mas ser fiel, fica firme. Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, também. Só que ele usa o quê? A vida do Senhor Jesus Cristo. E aquilo que eu acho lindo, olhe para o que ele passou por você e veja o que você está passando por ele. Põe numa balança. Põe na balança. O que ele fez por você tem efeito eterno. O que você está passando por ele tem efeito transitório. Morreu, acabou. O que foi feito com ele vai perdurar a eternidade toda. Ok? Então, quando a gente tem isso na mente, passar por aflições, passar por provações, fica um pouco mais fácil. E esse é um livro que também tem esse propósito. Ok? Termina esse tópico. Vamos para a visão panorâmica. O que é uma visão panorâmica, irmão Cláudio? É quando você pega o livro e faz aquilo que eu ensinei em hermenêutica. Procura olhar, né, o livro por outros ângulos. Ok? Isso é ter uma visão panorâmica. Fazer uma visão panorâmica da coisa. Vamos lá? Numa narrativa de cenas rápidas, Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus e o Messias, o servo sofredor. O momento culminante do livro é o episódio de Cesareia de Filipe, seguido da transfiguração, no capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 9, versículo 10. Onde tanto a identidade de Jesus quanto a sua dolorosa missão plenamente são revelados aos seus 12 discípulos. A primeira metade de Marcos focaliza, em primeiro plano, os estupendos milagres de Jesus e a sua autoridade sobre doenças e demônios, como sinais de que o reino de Deus está próximo. Em Cesareia de Filipe, no entanto, Jesus declara abertamente aos seus discípulos que importa que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Para que o Senhor Jesus Cristo está explicando aquilo que a gente sabe, né, que estava previsto nas Escrituras para eles, né? E aqui quando fala aqui, uma coisa que muita gente me pergunta: irmão Cláudio, príncipe dos sacerdotes, o que é isso? Dentro do contexto bíblico, olha que bíblico, estou sendo bíblico, Jesus era príncipe, filho de José. Se José já fosse morto há
aqui no ministério do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo seria rei. Porque o Senhor Jesus Cristo nasceu na casa de Davi. Era o mais velho de José e de Maria. Maria que também era da casa de Davi. Se Roma não estivesse imperando sobre Israel, o Senhor Jesus Cristo seria rei. Então quando fala príncipe dos sacerdotes, não é príncipe de monarquia. Príncipe dos sacerdotes é principal, ou os maiores, ou os superiores, ou os principais. Ou seja, tinha os levitas, que faziam a faxina da casa, eram músicos, eram porteiros, eram seguranças, catadores de lenhas. E existiam os sacerdotes. Sacerdote era uma turma específica. Dentro dos sacerdotes nós tínhamos os fariseus e os escribas. Sacerdotes eram os fariseus e os escribas. Só que havia uma fila, né? Isso está lá em Números capítulo 4. Se eu não estiver equivocado, a última vez que eu li estava lá. Não sei se mudaram. Capítulo 4 tem uma fila. E todo sacerdote entra nessa fila com 30 anos. Ele estuda, se prepara para entrar nessa fila. Ele entra com 30 anos. E ele fica nessa fila até ele fazer 50 anos. Que fila é essa? Essa fila é para ser sumo sacerdote. Sumo sacerdote, então, quando o sumo sacerdote morria, entrava o que estava na fila. E ele só poderia ficar até os 80 anos. Se ele entrasse com 30, com 80 ele saía. Se ele entrasse com 50, com 80 ele saía. E o máximo de tempo que ele podia ficar na fila era 20 anos, dos 30 aos 50. Fez 51, sai da fila, não pode mais ser sumo sacerdote. É sacerdote, vai ser escriba, vai ser fariseu, vai ser qualquer coisa. Mas sumo sacerdote não pode mais. Então essa turma que ficava aqui eram os príncipes. As pessoas que estavam na fila para a sucessão. Eram os proeminentes, né? Não eram aqueles que não podiam mais, nem aqueles que ainda estavam sendo papelados. Eram filhos dos sacerdotes, iam entrar, mas só podiam entrar. Então essa turma aqui eram os principais. Eram os que estavam na sucessão. São chamados de príncipes, ou de principais, ou de primeiros, ou de mais importantes. Os principais de cada tribo eram o mais velho de cada tribo. Lembra na contenda de Números, quando chame os principais de cada tribo, cada um traga a sua vara, vamos enterrar. A vara que frutificar essa foi a que Deus escolheu. E Deus escolheu a vara de Arão, mas ele disputou com a vara de cada príncipe de cada uma das tribos. Foram 12 varas dos líderes de cada tribo, ou principais de cada tribo, ou príncipes de cada tribo. Entendeu isso aqui? Que aqui príncipe não é de monarquia, príncipe dentro do contexto ali é de principal, é de importante, né? É de estar em preeminência, né? Em grau de importância, tá? Só para vocês entenderem que príncipe de sacerdote não tem nada a ver com príncipe filho de rei, né? Tá aqui, mas não tem nada a ver, ok? É bom você saber disso. Continuando na visão panorâmica, paramos aonde? Que ele ressuscitaria, correto? Capítulo 8, versículo 31. Lá na terceira linha de baixo para cima. Paramos na terceira linha de baixo para cima. Há numerosas referências em todo o livro de Marcos ao sofrimento como preço do discipulado. Não quer sofrer? Vá para a Universal. Lá está bem grande. Pare de sofrer. Não tem para onde correr. Apesar disso, a vindicação da parte de Deus vem após o sofrimento, né? A vindicação fala da vingança, da justiça, da recompensa, né? Dos louvores, dos elogios, da coroa de glória, por amor à justiça, conforme Deus mostrou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente, para entender isso aqui, a gente tem que ir lá para Filipenses. Lá em Filipenses capítulo de número, aí você põe aí do lado aqui, põe Filipenses capítulo 2 aí, tá? Quando você for dar discipulado para alguém, né? Aí você tem essa referência que é muito boa para explicar essa passagem aqui, esse comentário aqui. Tem uma referência muito boa aqui. O Espírito Santo me deu agora, tá, irmão? Não está nada escrito aqui. Se você pegar minha apostila, eu estava aqui falando, o Espírito Santo, vai lá, meu filho, vai lá, reforça esse ensino aí, meu filho, engrossa esse caldo aí, meu filho, engrossa esse caldo aí, meu filho. Opa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número Filipenses 2, a partir do versículo 2. Filipenses 2, 2. Olha só: completai o meu gozo, ou a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Unidade na igreja. Paulo fala: me alegrem, sejam um, nada façais por contenda ou por vanglória,
mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. Isso aqui dá fruto, isso aqui é fruto do Espírito, olha o fruto aqui. De sorte que haja em vós o mesmo. Olha só, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a palavra mesmo para a igreja. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não usufruiu dos privilégios divinos, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Não foi general, não foi sumo sacerdote, não foi imperador, não foi sargento, não foi nada. Ele foi servo, em semelhança de homem, né? Assemelhou-se aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. De novo a palavra mesmo, 8 vezes a palavra mesmo, sendo obediente até à morte. Morte de quê? Normal, natural, bala perdida? Não, cruenta, morte de cruz. Mas olha aqui que vem a vindicação de Deus agora. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Teve sofrimento, mas teve vindicação. Sofreu, padeceu, mas quando Deus também resolveu o negócio, ficou bonito na foto. E assim Deus fará conosco também. O conselho é esse: viva como Jesus viveu, e Deus vai te exaltar também. É a moeda de troca que a gente falou hoje de manhã, né? Na pregação, moeda de troca. Então, se você viver como Cristo viveu, Deus vai te vindicar como vindicou a Jesus, ok? É claro que Ele vai te vindicar em vida, né? Não tem como você morrer e ressuscitar agora. Ele vai ter que resolver o teu problema enquanto você está aqui na terra, né? Então, glorifique a Deus. Você está passando pelo que você está passando, mas Ele está vendo. Se você for fiel, haverá recompensa ainda nessa terra. Mas se você só esperar recompensa nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e comigo vem o meu galardão, e eu recompensarei a cada um conforme as suas obras. Jeremias 17, versículo 10. Eu sou onde esquadrinho o coração do homem para o recompensar segundo as suas obras. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Como é que está lá? E quando vos injuriarem e perseguirem, 5, a partir do versículo 12 ou 13, e contra vós levantarem todo falso testemunho e calúnia, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim perseguiram os santos homens de Deus da antiguidade, porque grande é o vosso galardão no céu. Há recompensa na terra, mas há muito mais no céu. Vai haver, vai, mas perto do que nos espera e nos aguarda no céu nem se compara. Então ser fiel, ser fiel, fica firme, aguenta as pancadas aí, aguenta as pancadas. Eu e a Elane temos um testemunho muito engraçado. Uma irmã, esses irmãos, né, estão aprendendo a entregar os mistérios de Deus, né? Ela estava entregando para o irmão: olha, irmão, Deus me deu quantas pedradas, quanta perseguição, olha, Deus me mostra. Olha, chega nas costas do irmão e fala: quantas pedradas. A igreja toda: irmão. A irmã foi literal. Aí depois o pastor tem que conversar com esses vasos aí. Ai, meu Deus do céu, o povo de Deus é lindo. Vamos lá, características especiais a respeito do livro Marcos. Olha quanta coisa sai do livro de Marcos, mas a gente nem arranhou o livro de Marcos. Mas olha quanta informação interessante, irmão, no livro. A gente olha só o livro de Marcos. Livro de Marcos, molinho, o livro de Marcos. Mas olha quanta coisa bonita tem, quanta coisa interessante tem para a nossa vida. O livro de Marcos, características especiais, 4 características nesse comentário aqui, tá? Distinguem o livro de Marcos, distingue o evangelho segundo Marcos, sendo um evangelho de ação. Número 1, ele é um evangelho de ação.
Ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez do que suas palavras. Daí Marcos registra 18 milagres de Jesus, mas somente 4 de suas parábolas. Ele é rápido, ele não ficou muito preso a discurso. Aí Jesus saiu daqui, aí andou um pouquinho até ali e parou lá. Aí de lá ele conversou com a meia dúzia de pessoas, andou mais um pouquinho. Ele não se pega a isso, ele, Jesus entrou e fez, Jesus entrou e fez, Jesus entrou e fez, Jesus voltou e fez, Jesus foi e fez, Jesus foi e fez, Jesus foi e falou, Jesus foi e falou. Ele é bem rápido. Interessante, desceu do céu agora. Deus está dando muita graça hoje para mim. Depois eu tenho que até anotar isso aqui na apostila para não perder esses mistériozinhos. O Evangelho de Marcos faz me lembrar muito 2 Crônicas. Quando nós estudarmos 2 Crônicas, nós vamos ver isso. 2 Crônicas foi um livro escrito para animar os que estavam voltando do exílio babilônico. Então ele só pegou as melhores partes de Samuel e de Reis. Ele só pegou a nata. E só pegou outro detalhe, ele só falou dos reis de Judá. Porque Israel não existia mais, as 10 tribos do norte não existiam mais. Ele só fala, 1º e 2 Crônicas, só falam dos reis de Judá. E só conta a parte boa. Não conta a lambança não, é só a parte boa, para animar o povo. É interessante, quando nós estudarmos isso, o livro de Crônicas, por isso daqui, vocês vão ver quanta coisa interessante tem no livro de Crônicas. Parece que é um livrozinho, o livro mas se você conhecer a história do livro de Crônicas, é muito interessante. E assemelha-se muito ao livro de Marcos, né? Por causa dessa rapidez, dessa agilidade com que ele fala e a intenção com que ele fala. Senhor, número 2, vamos entrar no número 2. Marcos também por exemplo, aquilo que o autor escreve, o povo que quer atingir. O romano é um povo muito prático, tem uma mentalidade de soldado. Né? Sim. O pensamento grego, eles são muito práticos. O pensamento romano, o pensamento grego era muito contemplativo. Tal. Os romanos não queriam fazer cidades, estradas, cisternas. Os romanos foram criadores de pontes, de estradas, de cisternas, de ciclovias. Não, ciclovias não, mas eles eram muito práticos. Realmente eles eram muito práticos. Você vê as coisas que eles fizeram, tudo que eles fizeram, né? No mundo todo, a história dos romanos é prática. Os gregos não, eram muito de... Olha o passarinho, ele voa dali para cá, ele voa de lá para cá. Eles eram muito... Ou seja, se ele floreasse muito, os caras não iam... E não é porque o povo não era dado esse tipo de leitura. Não vou perder tempo, muita coisa e tal. Por isso entendemos que foi inspirado pelo Espírito Santo. O pastor falou da praticidade dos romanos e do objetivo de Marcos escrever por causa de quem ia receber. Se ele escrevesse um evangelho muito cheio de conversas paralelas, né, muitos pormenores, o povo não ia se despertar, porque o povo é dado à ação, né? É mais, eles não são muito dados a filmes de romance, eles gostam mais de tiro, pancada e bomba, né? Eles são mais dados a tiro, pancada e bomba. Um romance, romance, né, comigo, entendeu? Então essa é uma forma, assim, que a gente tem falado. Cada livro foi escrito para um tipo de povo, e quando você faz a hermenêutica do povo que vai receber, você entende porque foi escrito o que foi escrito. Então aí fica fácil entender o livro de Romanos. Ajuda o livro de Romanos, o livro de Marcos, ok? Número 2. Como um evangelho aos romanos, ele explica os costumes judaicos, omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do nascimento de Jesus, traduz as palavras aramaicas e emprega termos latinos que eram específicos do povo romano. Então, quando eu faço uma hermenêutica, uma exegese nos livros de Marcos, eu vou ver que tem palavras aramaicas e tem palavras em latim no livro de Marcos. Ok? Olha aí, já vi que não tem nenhuma palavra em hebraico. Ok? É uma particularidade do livro de Marcos. Número 3, terceira característica. Marcos inicia seu evangelho de modo repentino e descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego que corresponde a imediatamente, o que aparece 42 vezes no original, falando do imediatismo, da rapidez, que é o livro de Marcos. Ele não perde muito tempo, né, com essas conversas. Então você vê que o livro de Marcos, ele é rápido, ele é claro, ele é direto, ele é objetivo, né, naquilo que ele quer passar. Quarta e última característica especial:
Como um evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e vívido, com a perícia pitoresca de um gênio literário. Aquilo que a gente estava conversando outro dia, pastor. A gente passa para o escritor, eu queria escrever um livro mais ou menos com respeito a isso. Aí passa 3 folhas, ele volta com um livro com 50 páginas. Ele consegue engrossar o caldo, ele vai botando coisa ali, vai pôr. Eu te dei 3 folhas, cara, você me veio com 50. Não, mas tudo que você falou tá aí, só que eu, deu uma encorpada no negócio. Irmão, vocês estão vendo o que é o livro de Marcos? Por essa apostila aqui, lembre-se, tem muito mais conhecimento em outros livros, em outras biografias. Eu aconselho vocês, se vocês puderem, comprar algum tipo de material que possa te ajudar a entender mais e melhor o livro de Marcos. Terminando uma vírgula. Só o esboço. Semana que vem a gente vê então aqui, ó, atrás, vamos terminar. A gente vê esse daqui, eu já trago a apostila de Lucas. Semana que vem a gente termina aqui, faz esse finalzinho, ok? Pra gente ir embora pra casa e ver, já pega Lucas. Terminou aqui, já cai pra dentro de Lucas. Vamos ver aqui o esboço? O esboço, irmão. Isso é para te ajudar a se encontrar no livro de Marcos. Nem toda a Bíblia tem um esboço. Essa minha Bíblia aqui, que eu tenho ela há 21 anos. 21 anos. 21, desde 1999. 21. De repente vai fazer 22 anos esse ano. Ela não tem essas introduções que tem aqui. Olha só, o esboço. Número 1, preparação para o ministério de Jesus. Capítulo 1, do versículo 1 ao 13. Aí o ministério de Jesus, do tópico 1, perdão, número 1, tópico 1. Aí você tem a letra A, B, C, dentro da preparação para o ministério de Jesus. Número 2, o ministério inicia na Galileia. Tem a letra A, B, C e D, que vão do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 3, versículo 6. Então entendo que no capítulo 3, versículo 7, começa outro assunto no livro de Marcos. E qual é o outro assunto? O ministério posterior na Galileia, ok? Que compreende o capítulo 3, versículo 7 até o capítulo 7, versículo 23, que tem a sua letra A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, ok? Já no capítulo 7, a partir do versículo 24, começa o quê? O ministério do Senhor Jesus, além da Galileia. Olha só, o esboço me situando dentro do livro. Daqui a aqui está acontecendo isso. Daqui a aqui está acontecendo isso. Desse capítulo, versículo tal até aqui, é isso que está acontecendo. Para isso serve o esboço, para me ajudar a me situar dentro do livro e saber o que está acontecendo naquela parte do livro. Isso ajuda na hora de fazer uma pregação. Isso ajuda na hora de preparar um estudo. Isso ajuda na hora de fazer um aconselhamento, na hora de fazer um evangelismo, um discipulado, um culto no lar. Eu não vim embolar as passagens, ok? Irmão Cláudio, está escrito 4 vezes na Bíblia que Jesus multiplicou o peixe e o pão. Então foram 4 vezes que ele fez. Não, tem 4 registros. Ele multiplicou uma vez e multiplicou 2 vezes. Uma vez eram tantos pães e tantos peixes, outra vez era tantos peixes e tantos pães. Mas está registrado 4 vezes. Eu não posso formular uma doutrina, porque aparece 4 vezes, mas é 4 vezes a mesma coisa. São 4 vezes a mesma coisa, são 4 eventos distintos. São 4 vezes a mesma coisa. Então eu tenho que saber disso. Senão invento doutrina dentro da igreja. Senão invento. Ok? Então a gente tem que ter esse cuidado, de se situar dentro do livro, entender o que está acontecendo, para que quando eu for explicar não ficar falando. Jesus fez 4 multiplicações de peixe e pão, não, fez 2. Mas aparece 4 vezes, então dá 8. Ele só fez 2, aí que aparece 4 vezes, repetido. Se a gente pegar essas coisas, essas manhas da palavra, essas macetes da Bíblia, a gente não se perde tanto quando a gente vai lendo sozinho. O meu desejo é que você leia sozinho. O meu desejo é que você viu uma palavra difícil, abra o dicionário lá na tua casa, ou compre um, e que palavra é essa mesmo? Distinguir. 4 características. O que é característica? O que é distingue? Entendi. Agora eu vou continuar minha leitura. Tá entendendo? E termina aqui. 5, O caminho
de Jerusalém, que vai do capítulo 9, versículo 30 até o capítulo 10, versículo 52, né? Que fala o quê? Caminhando através da Galileia e o ministério em Pérea. Tá faltando aqui os bolsos. Ué, tá faltando. Ih, Elane, dei mole aqui, ó. Vai até o capítulo 16, 15, 16, só parei no 10. Ó, dei mole, vou ter que trazer semana que vem isso solto. Dei mole, tem que grampear. Tem até que corrigir essa apostila dentro do computador. Ela para no capítulo 10, Marcos vai até 15. Ó, já vai até 16? Aí, tá faltando aqui um pedacinho do esboço. Oi? Não, tá não. Tá do outro lado, pastor? E o pastor descobriu, tá do outro lado. Olha, eu fazendo besteira, é fome. É fome, eu só tomei café. É fome. Ele falou assim, Cláudio, come um pão. Não, um cafezinho eu aguento. Já tô vendo coisa já, ó. Ó, fazendo besteira aqui. Então vamos lá. Número 6. 6 fala do que? A semana da paixão, onde Cristo se declara para o povo. Olha aqui já tem um erro já, ó, gráfico. Já anotei um erro gráfico aqui, ó. Ó, capítulo 11 do versículo 1 até o capítulo 15. Tá, capítulo 5. É 15 aí, quem quiser caneta. Tem caneta vermelha aqui, se você quiser colocar o número 1 aí. Tá faltando, ó, tem que corrigir isso em casa. Caneta, quem quer caneta. É capítulo 11 ao capítulo 15. Tá, capítulo 5 aí, tá errado. É 15:47. 15:47. Não é 5:47, é 15:47. Tem caneta aí, mano? 15. Missionária tem? Pegou? Minha irmãzinha, tem caneta aí? Põe aí. Na hora de fazer, copiar, depois a esposa do varão corrige pro varão, tá? Tem que rever isso aqui, ó. No de baixo, tá errado de novo. Ah, não, tá certo. De baixo, não. Letra A. A entrada triunfal de Jesus. Letra B da letra A. Segunda-feira, o que acontece na segunda-feira? 2 coisas. Número 1, amaldiçoando na figueira. E número 2, a purificação do templo. Isso acontece na segunda-feira. Domingo foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que ele fez na segunda-feira? Tá aí. O que ele fez na terça? Letra C. Fé e medo contra os discípulos, parábolas e controvérsias, sermão profético, Jesus é ungido em Betânia. O que acontece na quinta-feira? Não tem quarta, é na quinta. A última ceia. O que acontece na sexta? Jesus em Getsemane, Jesus perante o Sinédrio, Jesus perante Pilatos, Jesus crucificado e sepultado. Isso tudo acontece na sexta. Número 7, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que vai do capítulo, o capítulo todo de 16, né? Letra A, ressurreição anunciada, a aparição pós-ressurreição e a ascensão e a missão apostólica. Todo o livro de Marcos esboçado para te facilitar achar o que, quem, aonde foi, aconteceu. Te dá um material. A questão aqui da morte e ressurreição, eu tenho uma dificuldade em contar esse tempo. Eu também. Então, como é que se conta o tempo para o judeu? Ele só contava dia, né? Na quinta-feira, aqui tá sexta, né? Aqui tá sexta, né? Última, sexta. Ele entrega o Espírito na sexta, ainda era dia, então conta o dia. Sábado de manhã, conta o dia. Domingo, dia. Para eles não é 24 horas, nasceu o sol é dia. Não é contado como nós, 24 horas. Se o sol nasceu é dia. Nasceu o sol na sexta-feira, um dia. Nasceu o sol no sábado, 2 dias. Nasceu o sol no domingo, 3 dias. Não são 72 horas. É dia, nasceu o sol, eles contam o dia. É difícil, é a cultura completamente diferente da nossa. Fala, irmã Elane. Ah, sim, né? Hebreus faz essa comparação também. O livro de Hebreus também está consolando o povo. E ele fala, gente, olha para o que Jesus passou. Ele derramou sangue por vós. Vocês já estão derramando sangue por ele? Está reclamando do quê? Não está derramando sangue. E quando tiver, continua fiel.
Ainda tem essa, né? Não tá reclamando por quê? E quando tiver continuando reclamando. O texto é bem claro, né? E outra também, fugir do pecado. Aí pergunta assim, estão colocando uma arma na tua cabeça para tu pecar? Não, então tá pecando por quê? A pergunta é bem clara. Estão te obrigando a pecar? Não, então tá pecando por quê? Tá com a arma na tua cabeça? Não, então tá pecando por quê? Você não está sendo ameaçado de morte, até certa justificativa, né? O medo de morrer. Mas não está acontecendo isso, está pecando de graça. Você existe, rapaz. Toma vergonha na cara, rapaz. Fica firme no Senhor. Hebreus 12, tá? Depois você medita em casa. Irmãos, dúvidas todas? Mas o que eu quero apresentar para vocês é isso. Todo mundo hoje aqui está saindo daqui com uma ferramenta maravilhosa para ajudar você a interpretar melhor o livro de Marcos. Se você ler hoje, essa semana, o livro de Marcos e pedir ajuda a essa apostila, o livro de Marcos vai falar muito mais com você do que outrora. Se você estudar hoje, essa semana, o livro de Marcos, essa apostila, toda ela, você vai ver como o livro de Marcos vai te trazer revelações. Aqui em Marcos ainda, 14:52, no Getsemane, tá? Aqui no 52 não diz que é Marcos, diz que um jovem nu. Ah, sim, a tradição crê que era João Marcos. É aquela situação, que um jovem saiu correndo nu. Dizem que a tradição diz que foi João Marcos. Muita gente acredita que aquele ali era João Marcos, porque alguém disse para alguém, que disse para alguém, que disse para alguém, que disse para alguém. Eu não afirmo, porque uma regra da hermenêutica é clara. Aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Se a Bíblia não está dizendo clareza, eu não vou inventar, não vou colocar lá coisas, não vou fazer uma exegese, colocar algo lá que não está. Se não está lá, eu não vou colocar. É João Marcos, não sei quem é. Eu não sei quem é, eu não vou falar. A tradição diz. Agora, aí a gente tem que ter essa preocupação. Qual é a aplicação prática, santificadora, libertadora e curadora? Saber se foi João Marcos ou não. A teologia tende a ter esse perigo. Vamos descobrir se foi João Marcos. Coisas mais importantes são deixadas para trás. As boas obras, visitar o hospital, socorrer o aflito, socorrer o órfão, a viúva. E todo mundo para de fazer a obra do Senhor que quer descobrir. Quem foi esse garoto? Gasta-se dinheiro, recurso, querendo descobrir, e aquilo que se deveria fazer com pouco conhecimento que tem, não faz. Então esse é um perigo, né? Então eu fico com a tradição. Se a tradição diz que foi João Marcos, amém, mas não tem prova. Então, a tradição. Exatamente. Não está falando explicitamente que foi Marcos, mas é igual foi um por aí. Sim. Então isso é uma especulação. É igual aquela história, foi um peixe grande ou foi uma baleia? Foi um bicho do mar que engoliu o Jonas, foi um peixe, foi uma baleia, né? Então a gente acha que foi uma baleia porque é um bicho que comporta um ser humano dentro, mas não passa na garganta. Irmão, eu não sei que bicho era, eu sei que Deus fez. E eu creio que Deus fez. E para mim está muito bom. Mas isso aí é a observação do Senhor 10, tá? É uma tradição que diz que foi João Marcos, esse rapaz aí que era João Marcos. A gente não pode afirmar com certeza, porque a Bíblia não diz com clareza, né? Então a gente não pode ficar forçando o texto a dizer o que não diz. Se a gente só informa, há uma tradição, há um costume de se crer que esse rapaz era João Marcos. E pula porque Deus quer falar com a igreja. Irmãos, vocês têm dúvidas? Estou à disposição, celular, na aula, chega um pouquinho mais cedo, sai mais tarde, a gente pode passar limpo, mas hoje o que a gente tem para hoje é isso. O livro de Marcos, mais explicadinho possível dentro da nossa fé pentecostal. Atrás, fé batista. Isso aqui é batista. Eu gosto de colocar como nós assembleanos vemos e como os tradicionais, batista, presbiteriano, adventista, sétimo dia, anglicano, luterano, vem o livro de Marcos. Então você tem dois esboços, tá? Visão pentecostal e visão tradicional, daqueles que não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Leia os dois, semana que vem a gente tira dúvidas. Se alguém tem oferta para dar, o potezinho de oferta ficou ali. Se alguém tem oferta para dar, alguém me ajuda a tirar a oferta em nome do Senhor Jesus. Pastor, se tu quiser assumir, tá? Pode assumir. Para mim, já expliquei o que eu tinha que explicar.
já provei o que eu tinha que provar. Pastor, vou imprimir um desse aqui, um almanaque com tudo que a escola dominical consultou, tem por importante para a igreja saber, e a gente vai deixar, tá? Vou mandar imprimir. Isso aqui é meu rascunho, tá todo rascunhado, todo escrito. Sim, para as pessoas saberem da onde o irmão Cláudio tira esse conhecimento dele. Daí, ó. O que o irmão Cláudio indica para a gente ler? Tá aqui. O que passar daqui não é responsabilidade minha, ok? Só isso aí. Irmãos, eu quero aproveitar que a aula foi dada sobre o livro de Marcos, para dar um ensinamento para a nossa igreja. Agora deixa eu ver que eu quero aproveitar para ler mais um negocinho na nossa igreja. O nosso professor disse a respeito do livro de Marcos, a gente sabe um pouco, a respeito por que a linguagem de Marcos é uma linguagem culta, é possível, é real, é objetiva. O outro cultural, né? A mentalidade do prático, aquela coisa militar, é cultural. Eu sabia que se for graças a camarada, não ia parar a olhar. Não acontece essas coisas no WhatsApp, não deixa disso, ou deixa bom, deixa eu falar, nem é eu já tenho que ficar certo, eu já tenho mas os caras das celebrações não leem, e nem outro para outro novo, tem que tocar o tal. Eu quero fazer esse ensinamento. Amém. Eu quero lembrar para você, você vai ler um texto da igreja, da nossa leitura devocional, e a sua tradução é muito boa, a sua leitura é muito diferente. Então, tudo texto diferente, por quê, irmão? Principalmente na quinta-feira, ali nós temos uma comunidade que trabalha com caramba, né? Então, o nosso irmão, você vê o cara está cansado, não vai ficar muito tempo pensando uma coisa só. E outra coisa é que não está boa. E tem pessoas que escolhem que vão conseguir também, não sabem mais nada que eu ponto de vista. A palavra do pensamento tem muitos palavras disso, não é muito ok, não é muito diário, não é muito. Então, por favor, essa igreja, vou pregar, veja o público que você está pregando. Vamos ficar na oração, só para passar para a pessoa. Você lê uma coisa, vai pregar, procura verificar como é que é aquele povo lá. Ele pode ficar na oração, é médico. Ou você não está falando, sei lá, não, vou botar o foco. Marca isso aí, e meio. Isso é tudo difícil, né? Os caras que vai dar uma pessoa que está falando e é muito. Vamos fazer isso. O outro doutor aqui, né, da organização, ele não levou tudo bem lá no interior. Pode ver como você sabe que o ensino, nada mesmo com o direito de pé. Você vai ver lá no passado, não, o povo vai ter uma vida que eu tenho que ter para pegar, a gente vai saber esse ou você está na igreja, tem pouco. E principalmente não é assim, você tirar uma papel. Eu não sabe, vamos fazer uma coisa de novo? Então, do jeito que você receber a igreja, deixa a pessoa que você tratar, deixa a igreja ser nada. Porque tem pessoas que você trata que não reconhecem que vai continuar uma roupa no pó. Tem gente que está tendo só apenas para aparecer, e outros que não querem sentar e está fazendo a diferença. Você tem jeito. Recebeu a igreja dele, pastor lá, ou a igreja te pegou, deixa a igreja. Não você dirigir, você vai pensar a palavra, deixa a igreja, faça o seu, respeitando os seus irmãos, felizmente a quem eu estou falando, como você soube a maneira que eu posso fazer o povo entender. Se ela maneira, outro tanto tempo, se ela maneira mesmo, a mão nada, a mão nada, entendeu? Então, eu preciso de nada. Estou muito feliz que você deu algo reto, né? Por Deus, que a gente possa ter evolução na nossa vida também. Vamos voltar aí, Fernando, vai ter, irmão. Pastor Paulo, o cara está cristão, levanta ele. Aí eu sentei. Vamos ver o grupo tal, vamos montar uma igreja tal de fora. Você não vai para quê? Para nada. Ele estava no mato do cara. Aí uma menina cantava, estava nem prestando atenção no culto. Nem prestando. Como o meu jovem falou agora? Vem para cá.
Mas aquela coisa, esse negócio que todo mundo está fazendo, você já precisa ser assim. Receber a igreja sentada aqui, vai ser a igreja quer. A não ser que foi tremendamente impulsionado pelo Espírito Santo, e começou a cantar a igreja, o Espírito impulsionou, também você começou a cuidar da igreja. E assumiu o microfone, é que está bonito para mim, ele tem algum coração, mas não também. Não funcionava, não funcionava, pelo amor de Deus. Receber a igreja sentada, deixa a igreja sentada. Passei para você a igreja sentada, deixa a nossa igreja sentada. Eu estou numa casa que trabalha o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro para você trabalhar. Então, você deixa sentada, nós recebemos a mensagem. Né, irmão? Se nós está bem confortável, amém? Amém. Uma coisa que o pastor estava falando, né? Às vezes o camarada chega assim, com a permissão do pastor, e não olha nem pro pastor. Às vezes o pastor fala assim, não. Tem que perguntar primeiro, pastor, posso botar a igreja de pé? Isso. Não. Bom, então vamos, acabou. Não. Tem que perguntar primeiro. Aí fala, com a permissão do nosso pastor, a igreja de pé, o pastor nem tem pastor fazer. Não. Usa desculpa de que vai pedir permissão, não pede. E uma coisa também que a gente vai tentar fazer em homilética, para ensinar os obreiros a pregar. Irmãos, como o pastor falou, irmãos, você tem um texto com 20 versículos. Leia só o primeiro e põe a igreja sentada. Bacana. Por 20 versículos na palavra devocional você vai pregar, pelo amor de Deus, leia um. No máximo explodiu 5. Eu já só para ler um, senta, explana o versículo, vai falando no versículo 2, versículo 3. Aí lê 20 versículos, irmão. Às vezes os versículos são muito grandes, né? E eu e minha esposa, a gente tem uma luta dentro da igreja evangélica a respeito disso. Então é uma coisa que a gente quer botar em ata também, para os irmãos pegarem, ter todo mundo uma cópia, liturgia do culto. Pelo amor de Deus, evita de ficar fazendo essas coisas, esses tradicionalistas, esses movimentos sem necessidade. Não é frutífero, não é edificante, tá, meu pastor? Complementando. Vou deixar já avisado aqui. Quando for me perguntar, pastor, posso botar a igreja de pé? Eu vou perguntar, para quê? Escuta o que eu estou falando hoje. Se vier de fora aqui, pastor, se vier pregar aqui e me perguntar, pastor, posso colocar a igreja de pé? Eu vou perguntar o distinto. Para quê? Não, o sentido de Deus, que quero fazer uma oração e tal. Mas o Espírito testifica, a gente sabe disso, né? Mas até porque se não tem motivo, deixa sentado na igreja. Até porque, fiquem escandalizados. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, sentados. O Espírito veio sobre todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, sentados. Estavam orando sentados. Não estou dizendo que está errado ficar de pé, mas não tem nenhuma espiritualidade de ficar de pé ou ficar sentado. Biblicamente falando, a gente dá santidade a coisa que não é, ok? Reverência é uma coisa. Acabou, reunião, acabou. Aí, tá vendo? Não há um objetivo específico. Só olhava para trás assim, ó, com a permissão do pastor, e nem olhava para o pastor. Irmã Regina, e a gente terminou. Já entendemos. Irmã Regina, acabou, vamos ficar de pé, vamos orar. Missionária Regina. Pedir para orar para a igreja. Precisa pedir para a igreja colocar no pé ou não precisa? Aí vai do Espírito, realmente na hora. Vai do Espírito na hora. Pode ser sentado. As igrejas batistas oram com todo mundo sentado. As igrejas batistas não é de botar as pessoas em pé toda hora. A igreja batista não tem esse costume, né? De toda hora a pessoa ficar em pé. Então, vai do Espírito. Interessante, irmão, você já veja bem, você está na sua igreja, você conhece o comportamento do seu pastor. Você está na igreja dos outros, procura fazer o mínimo do mínimo, você não errar e não ferir ninguém. Mandou orar, o pastor mandou você está na igreja dos outros, o pastor mandou você orar e não botou a igreja de pé, tu deixa a igreja sentada, é ele que está no comando. Aqui, eu mandei você orar, não mandei colocar a igreja de pé, ora que a igreja sentada. Lembre-se do dia de Pentecoste, todos estavam sentados e todos foram batizados com o Espírito Santo sentados, 120 sentados. A gente tem que ter esse cuidado, para não espiritualizar a coisa. Recebeu a igreja, do jeito que recebeu, deixa. Tudo bíblico, irmão, vamos ser mais bíblico possível. Fechou? Do jeito que receber a igreja, você deixa a igreja dos outros. Aqui a nossa igreja é ensinada o seguinte: a referência sou eu. Se eu levantei, tu levanta.
E eu vou na igreja de outra referência ao pastor, irmão. Ele faz alguma coisa, eu acompanho ele. Eu não vou pela igreja, não, eu vou pelo aqui, ó. Aprenda isso, você vai por aquele ali. Quem está no comando está aqui, não está aí na igreja dos outros, entendeu? Então você vai errar. Às vezes eu até me pego, o pastor demorou a levantar, eu fechei o olho. Quando eu acordo, todo mundo levantava. Mas não tem problema. Percebeu que está orando. Na igreja dos outros eu faço isso, ele manda levantar 10 vezes, não estou doido para esmurrar, né? Já perdi a bênção ali. Amados, vamos nos colocar de pé. Para terminar, não é para começar não, se for para começar com todo mundo sentado. Só um pouquinho. Rematou isso Né? aí. Do jeito que você recebeu a igreja, você deixa. É bom, irmão, é bom, é bom. Do jeito que você recebeu, você não vai errar. Porque o simples é sempre melhor. Recebeu sentado, deixa quietinho. O que faz muito isso, perdão, o que faz muito isso é o nervosismo também. Você recebe uma oportunidade, às vezes está desligado, não sabe o que fazer. Ah, não, vamos, se coloca de pé. Outra coisa que eu quero corrigir agora, É bom. Ah, não, vou orar, coloca a mão no seu coração. Qual é o propósito de você mandar eu colocar a mão no coração? Não é pecado. Mas qual é o propósito? Né? Às vezes é cabeça. Vamos curvar, aí está de pé, ou está sentado, vamos curvar a nossa cabeça, um sinal de reverência. Né? Vamos curvar a nossa cabeça, aí é um sinal de reverência. Reverência. Entendeu, irmão? Mas, às vezes você vai falando as coisas, o que Deus vai falar? Vai botar a mão no coração do quê? Qual é o propósito? Deus me revelou, irmão, você está com mágoa no coração diferente. Né? Através da salvação, Deus vai tocar no seu coração. Aí você vai mandar, põe a mão sobre o seu coração. Mas não pode ser uma coisa automática, sim, você está vendo fazer. É. Tem que ter um porquê. Tem que ter uma direção e não uma imitação, é uma imitação. Mano, ó, hoje é dia de concerto na casa de Jeová, olha. É hoje, eu vou acertar esses ponteiros aí soltos. Aleluia. Sim. Ó, muita gente, pastor, para ficar gravado. Ah, sim, termina. Tem isso, com certeza. Muito bom, mas aí eu não estou nem sabendo de nada. Vai por costume, vai por imitação. Aí eu levanto aqui, a mão fica de pé e põe a mão no seu coração. A mão que eu vi missionária. A missionária falou, então é mistério. É só ter uma relação. Hein, pastor? Hein, pastor, com relação a ficar em pé na hora da palavra. Olha só. Há dois costumes na igreja. E a gente tem que respeitar isso. Em Neemias capítulo 8 diz que quando Neemias e Esdras abriram o rolo, todo mundo ficou de pé em reverência à palavra, não foi ordenado. Eles ficaram em pé em reverência à palavra. Só que quando o Senhor Jesus Cristo entra na sinagoga e lê, hoje se cumpriu essa escritura nos vossos... Estava todo mundo sentado. Então, irmão, vai ler a palavra, não mandou ninguém levantar aqui reverência, irmão. Nem sei, pelo amor, não espiritualiza a coisa. Ficar em pé, ficar sentado não é. Agora, o povo voluntariamente se colocou em pé, em reverência, está entendendo? Então, se está sentado ou se está em pé, não há irreverência, pelo amor de Deus, tá, irmão? Olha, praticando 22 anos. Se levanta em reverência à palavra de Deus. Mas peraí, irmão, a questão é a seguinte: às vezes você faz 50 anos uma coisa errada. Não, eu sei, vou te explicar. São culturas mais antigos. Eu sempre li a palavra de pé, Assembleia de Deus. Não se lia sentado. Mas só que, por exemplo, eu trabalhava o tempo inteiro. Eu trabalhei desde que eu entrei no Evangelho, eu comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhando no Evangelho, pro Evangelho e fora. E eu sei o sacrifício que é você passar um dia, por exemplo. Por isso que a gente muda para melhorar. O sacrifício que é você ficar, eu trabalhei de servente, de pedreiro, chegava muito na igreja. Aí, lê a palavra de pé, palavra devocional, oração de pé, o irmão orava para oferta. Equipe de louvor, meia hora louvando em pé. Então eu, como obreiro, fiquei ouvindo quando eu estava lá. Falei, vou modificar aqui, não preciso ficar sendo. Mas a tradição da Assembleia de Deus é essa.
Pegou a palavra, já era automático. Já era automático. Mas você percebeu que você pode ter reverência sentado. E eu vou passar essa informação. Porque eu quero Aquele que pode levantar, pode e quer. Aquele que pode e quer levantar. Isso é interessante, tá, irmão? Porque aí eu não vou impedir que quem quer reverenciar a palavra fique de pé. Mas é aquilo, esse senta e levanta sem propósito, pastor. Isso aí é um problema sério na igreja. Amém? Mas, a gente vai escrever isso e vocês vão assinar atrás, hein? A gente vai botar isso tudo por escrito, hein? Vai ficar só de conversa não, a gente vai escrever. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua igreja aqui reunida, tratando dos assuntos do seu reino, Pai. Ó, Pai, sai desse lugar, se despede desse lugar, mas não da tua presença, Senhor. Vamos sair daqui, mas o Senhor vá conosco. Abençoa o nosso dia, nossa tarde, nosso almoço, lanche, a janta. Ó, Pai, prepara o nosso retorno para casa. Quem vai cultuar hoje, abençoa, Senhor, o lugar onde ele vai cultuar, vai visitar, vai cooperar, Senhor, com algum trabalho. Ser com ele, se faça presente lá, alimenta ele pela tua palavra, livra ele de todo engano, engodo, heresia, Senhor. Pai, hoje nos unge, nos dá graça para suportar as provas, as lutas que virão por essa semana de pandemia, Pai, semana de batalha espiritual. Nos guarda, Senhor, para estarmos aqui na segunda, na reunião de obreiros, terça no seminário, ó Pai, quarta, Senhor, na quinta, Senhor, na sexta, Senhor, nos trabalhos, ó Pai, até domingo, Pai, nos guarda, nos priva, nos livra, nossa parentela, nossos familiares, nossos irmãos que não puderam estar hoje por motivo de força maior, guarda também. Toma esse quarteirão, toma os quarteirões da esquerda, da direita, dos fundos, ó Pai, vai trabalhando em cada coração, em cada mente, Pai, nos prepara para fazer o evangelismo sistemático, o ministério das cartas, Senhor, vai preparando os corações e as mentes para receber a carta, vai preparando os corações e a mente para distribuir as cartas, e prepara as pessoas para voltar nas casas e colher o fruto desse ministério, Senhor. Nós te pedimos essas graças na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.